Abençoados, tudo bem com vocês? Eu sou Luiz dos Santos, do canal Geração Iluminada. Abençoados, anticristo quer dizer opositor a Cristo, contrário a Cristo. Abençoados, as chamadas igrejas, porque a igreja é pessoas, somos nós, e não paredes. O tempo todo é Jesus para lá, Jesus para cá, estão sempre falando o nome Jesus, né? O nome Jesus, estão sempre falando o tempo todo nas chamadas igrejas. E na hora de pregar a palavra, eles são contrários a Jesus. Por exemplo, eles fazem a Santa Ceia, que não é Santa Ceia, é Páscoa, um jantar dos judeus. Eu tenho um vídeo no canal falando sobre a Páscoa. Vou dar uma resumida rápida aqui. Quando Jesus falou para comer o pão e beber o vinho em memória dele, ele falou isso porque estava prestes a morrer. Judas iria entregá-lo. Entenderam, abençoados? Era para fazer aquilo em memória dele só naquele momento, porque ele iria morrer. Eu pergunto para vocês, como que vai fazer uma coisa em memória de alguém que está vivo? Porque Cristo ressuscitou. Cristo não ressuscitou? Se ele ressuscitou, ele está vivo. Se está vivo, por que fazer algo em memória de alguém que está vivo? A gente faz algo em memória de alguém que partiu, se foi, morreu. Mas vivo, pelo menos eu nunca vi isso. É questão de hermenêutica. E até hoje as igrejas fazem isto. Estão contrário a Jesus. Se Jesus está vivo, a igreja fazendo isso está dizendo que Jesus não está vivo. Está dizendo que Jesus não ressuscitou, ele está morto. Entenderam, abençoados? Então, estão contrário a Jesus. Olha o que diz em 1 de Coríntios, capítulo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Aqui diz que Cristo morreu por nossos pecados. E as chamadas igrejas vivem dizendo que somos pecadores. Entendeu? É o contrário. Eles pregam o contrário. Até porque, abençoados, o pecado da Bíblia, eu também já fiz um vídeo falando sobre esse assunto, o pecado da Bíblia era a transgressão da lei. Transgressão, não cumprir alguma coisa, deixar de cumprir alguma coisa da lei de Moisés, que Cristo rasgou e encravou na cruz. Está lá em Colossenses 2,14 e em várias outras passagens dizendo isto. Sem dizer que a lei de Moisés era para os judeus e não para os gentios. Não era nem para os gentios daquela época, da época de Cristo. Imagine nós, nas nossas épocas de hoje, nós os gentios. Então estamos bilhões de quilômetros distante de sermos pecadores, né? Mas para a igreja não, para a igreja nós somos pecadores. São contrário a Cristo. Porque isso foi Cristo disse para o apóstolo Paulo, depois da ressuscitação, já ressuscitado. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Está na Bíblia, abençoados. Simples assim. Está na Bíblia, está escrito na Bíblia. Agora a gente tem que acreditar na Bíblia, na palavra da Bíblia, ou acreditar nos homens das chamadas igrejas? Eu fico com a Bíblia. Sinceramente, eu fico com a Bíblia. O homem está contrário a Cristo, principalmente dentro dessas chamadas igrejas. Eles pregam contrário a Cristo. A Bíblia diz uma coisa, eles dizem outra. Olha o que diz também em Romanos, capítulo 14, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tá vendo, abençoados? Tá escrito. Parece que as chamadas igrejas não têm o Espírito de Cristo, porque prega o contrário a ele. Está em oposição a Cristo. Vocês entendem? Não sou eu que estou falando, não é minha opinião. Eu estou lendo a Bíblia. Está escrito na Bíblia.
Pode pegar a sua Bíblia aí e ler. Um outro exemplo foi quando Jesus chamou Pedro de Satanás. Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás. Para mim, tu és pedra de tropeço. Se referindo à atitude de Pedro, que estava sendo contrária a Cristo. E o que mais pregam dentro das chamadas igrejas é que o Satanás, diabo, demônio, é um ser espiritual do mal. Que eu saiba, e segundo a Bíblia, o Pedro não era nem um ser espiritual do mal. Pedro era de carne e osso, era ser humano. Igual nós, igual a Cristo. E não existe nenhuma passagem bíblica que se refere, que o diabo, o demônio ou Satanás se refere a um ser espiritual, um inimigo, um opositor a Deus. Não existe nenhuma passagem. Mais um exemplo claro e bizarro, na minha opinião, é a igreja pregando o dízimo. O dízimo era alimento, para sustentar o povo de Levi naquela época. E também fazia parte da lei de Moisés, a qual Cristo rasgou e encravou na cruz. Colossenses 2,14. E até hoje a igreja prega dízimo e, além de pregar o dízimo, eles querem em dinheiro, né? Eles querem em dinheiro e estão aí, ó, enriquecendo. Então, as maiores igrejas aí são podres de ricos. Tem até o pastor presidente, tem igreja que tem pastor presidente aí que é dono de TV. Ou seja, a igreja, mais uma vez, contrário a Cristo, contrário à palavra de Cristo, a palavra bíblica. Abençoados, 99% das pregações nas chamadas igrejas são contrárias a Cristo. E tem muitas pregações que eles fazem que, além de serem contrárias a Cristo, tem muitas que são antibíblicas. Até isso eles fazem. Um exemplo de antibíblico é aquela passagem que diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. A igreja costuma pregar que trocar a palavra ladrão por demônio. Demônio ou diabo. Diz que o demônio ou o diabo veio para matar, roubar e destruir. E no original não é demônio, e nem diabo e nem Satanás. É o ladrão. Ladrão. No original é o ladrão. Mais um exemplo que a igreja contraria é referente à salvação. A salvação na Bíblia é a salvação da mente, a salvação das nossas mentes. E a igreja vive pregando que é a salvação do nosso espírito, sendo que a própria Bíblia diz que nosso espírito já está salvo antes mesmo da gente nascer, antes da fundação do mundo. Então, abençoados, lamentavelmente a igreja reage como um anticristo, contrário à palavra de Cristo, contrário ao próprio Cristo. Infelizmente, esta é a pura verdade. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, graça e paz.